A questão da rejeição de Jesus como o Messias por parte do povo judeu é um tema complexo, tem raízes históricas, teológicas e culturais. Para compreender essa questão, é importante abordar vários aspectos relacionados à história do povo judeu, à expectativa messiânica e às interpretações das Escrituras. Para entender a rejeição de Jesus como o Messias, é fundamental considerar o contexto histórico e cultural em que Jesus viveu e pregou. Na época de Jesus, a Judeia estava sob o domínio romano, e muitos judeus esperavam um Messias político e militar que libertasse Israel do jugo romano e restaurasse o reino de Israel. No primeiro século depois de Cristo, a Judeia estava sob o controle do Império Romano. A ocupação romana era pesada e muitos judeus ressentiam-se da presença estrangeira em sua terra natal. Os romanos impunham taxas, tinham uma presença militar forte e interferiam na religião e nos costumes locais. Dentro desse contexto de opressão e descontentamento, havia uma forte expectativa messiânica entre os judeus. O povo judeu acreditava nas profecias do Antigo Testamento que falavam de um Messias, um ungido de Deus, que viria para libertar Israel e restaurar o reino de Davi. Um messianismo político, muitos judeus esperavam um Messias guerreiro que lideraria uma revolta militar contra os romanos. Ele seria um líder político e militar que restauraria a soberania judaica. Messianismo apocalíptico, outros aguardavam um Messias celestial que traria julgamento, redenção e um novo céu e terra. Este Messias seria mais espiritual e não necessariamente um líder político. Messianismo sacerdotal. Alguns esperavam um Messias que restauraria a pureza do culto e do templo, garantindo que o judaísmo fosse praticado de acordo com a lei. Jesus, ao longo de seu ministério, desafiou e expandiu as ideias convencionais sobre o Messias e o reino de Deus. Jesus ensinou sobre um reino de Deus que não era apenas político ou nacional, mas espiritual e universal. Ele convidou as pessoas a se arrependerem, acreditarem no Evangelho e a viverem de acordo com os princípios do amor, da justiça e da misericórdia. Contrariando as expectativas de um Messias guerreiro, Jesus se apresentou como o Messias servo, conforme profetizado em Isaías. Ele veio para servir, sofrer e morrer pelos pecados da humanidade. Conflito com as autoridades religiosas. Jesus enfrentou resistência das autoridades religiosas judaicas, como os fariseus e os saduceus, devido à sua mensagem e às suas ações. Ele desafiou a hipocrisia, a legalidade e a religiosidade vazia, propondo uma relação pessoal e transformadora com Deus. A vida e o ensino de Jesus devem ser entendidos dentro deste contexto rico e complexo da Judeia sob o domínio romano e das expectativas messiânicas do povo judeu. Ele trouxe uma mensagem de esperança, amor e redenção que ressoou profundamente com muitos, mas também gerou controvérsia e oposição. A compreensão desse contexto é fundamental para uma interpretação adequada dos evangelhos e do impacto duradouro do ministério de Jesus. A expectativa messiânica no judaísmo estava associada à vinda de um líder político e religioso que seria descendente do rei Davi, restauraria a soberania de Israel e estabeleceria o reino de Deus na terra. No entanto, Jesus apresentou uma visão diferente do Messias, enfatizando o reino de Deus como um reino espiritual e não político. Jesus foi muitas vezes incompreendido e rejeitado pelos líderes religiosos e pelo povo judeu porque suas ações e ensinamentos desafiavam as tradições e interpretações tradicionais da lei e dos profetas. Além disso, as reivindicações de Jesus de ser o Filho de Deus e a sua ressurreição foram consideradas blasfêmias por muitos judeus. Os conflitos entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas também contribuíram para a sua rejeição como o Messias. As críticas de Jesus ao legalismo e à hipocrisia dos líderes religiosos, assim como suas reivindicações messiânicas, levaram à sua condenação e crucificação. A rejeição de Jesus como o Messias por parte do povo judeu teve consequências teológicas e religiosas significativas. Para o cristianismo, a ressurreição de Jesus confirmou sua identidade como o Messias e o Filho de Deus. No entanto, para o judaísmo, a rejeição de Jesus como o Messias reforçou a crença na vinda futura do Messias e a continuidade das promessas divinas para Israel.
Embora Jesus tenha sido rejeitado como o Messias durante sua vida, sua ressurreição e as subsequentes transformações no movimento cristão tiveram um impacto duradouro na história e na religião mundial. Ao mesmo tempo, a rejeição de Jesus reforçou a esperança messiânica no judaísmo e a continuidade das promessas divinas para o povo judeu. A ideia de que o povo judeu aceitará Jesus após a sua volta é uma crença central em algumas tradições cristãs, especialmente aquelas ligadas ao dispensacionalismo e ao pré-milenarismo. Segundo essas tradições, após a segunda vinda de Jesus, haverá um arrependimento nacional de Israel, e o povo judeu reconhecerá Jesus como o Messias prometido. Esta transformação é vista como parte do plano divino de redenção e restauração. A segunda vinda de Jesus será um evento de grande impacto e magnitude, marcando o fim dos tempos e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Nesse contexto apocalíptico, a transformação e conversão do povo judeu terão um significado profundo e impactante, sinalizando a realização das promessas divinas e o cumprimento das Escrituras. O reconhecimento de Jesus como o Messias pelo povo judeu após a sua volta será um momento de revelação e arrependimento. Este evento terá implicações teológicas e espirituais profundas, unindo o povo judeu e os cristãos em uma fé compartilhada no Messias. A aceitação de Jesus pelo povo judeu será vista como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, demonstrando a fidelidade e o poder de Deus em cumprir suas promessas e planos redentores para Israel e para toda a humanidade. Portanto, o momento em que o povo judeu aceitará Jesus após a sua volta será um dos eventos mais impactantes e significativos da história da fé cristã e judaica. Será um testemunho poderoso da graça, misericórdia e poder redentor de Deus, unindo judeus e cristãos em uma esperança e fé renovadas no Messias que cumpre todas as promessas divinas e estabelece o reino de Deus para sempre. A ideia de que o povo judeu aceitará Jesus após a sua volta é baseada em interpretações específicas das Escrituras, principalmente em passagens do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A principal passagem bíblica que sustenta essa crença é encontrada no Novo Testamento, especificamente em Romanos 11, 25-27, onde o apóstolo Paulo escreve: Pois não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vossa própria opinião que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, que converterá de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esta passagem sugere que, após um período de endurecimento ou rejeição parcial de Jesus como Messias por parte de Israel, haverá um tempo de restauração e aceitação nacional. O contexto teológico para essa expectativa é muitas vezes baseado em interpretações dispensacionalistas e pré-milenaristas do Apocalipse e de outras passagens proféticas. Segundo essas interpretações, a segunda vinda de Jesus será precedida por um período de tribulação e conflito, durante o qual Israel enfrentará desafios significativos. A aceitação de Jesus pelo povo judeu após a sua volta é vista como parte da redenção nacional de Israel, marcando o cumprimento das promessas divinas e a restauração da aliança entre Deus e Israel. A aceitação de Jesus pelo povo judeu terá um significado escatológico profundo, indicando o fim dos tempos e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Este evento é visto como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, incluindo as promessas feitas aos patriarcas e as profecias messiânicas. Este momento de aceitação e reconhecimento de Jesus como o Messias pelo povo judeu será também um momento de reconciliação e unidade entre judeus e cristãos. Será uma demonstração poderosa da graça e do amor de Deus, reunindo os descendentes de Abraão em uma fé compartilhada no Messias. Em resumo, a expectativa de que o povo judeu aceitará Jesus após a sua volta é baseada em interpretações específicas das Escrituras e tem um significado profundo e impactante no contexto da escatologia cristã. Este evento é visto como o cumprimento das promessas divinas, a restauração da aliança entre Deus e Israel, e um momento de reconciliação e unidade entre judeus e cristãos. É uma crença que ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a esperança de redenção e restauração para toda a humanidade.
a aceitação de Jesus pelo povo judeu após a sua volta não será apenas um evento isolado, mas sim um processo de conversão e arrependimento nacional. Este processo envolverá o reconhecimento das reivindicações messiânicas de Jesus, o arrependimento dos pecados e uma transformação espiritual profunda, pois a descendência de Isaac e Ismael, ambos filhos de Abraão, geram uma guerra brutal nos dias de hoje. O reconhecimento de Jesus como o Messias será acompanhado por um profundo entendimento das Escrituras e das promessas divinas, levando o povo judeu a uma fé renovada e a uma relação restaurada com Deus. Este momento de aceitação de Jesus pelo povo judeu será também um marco histórico na reconciliação entre judeus e cristãos. Após séculos de desentendimentos, perseguições e divisões, a aceitação de Jesus como o Messias pelos judeus será um testemunho poderoso da graça de Deus e da unidade da fé em Cristo. O impacto da aceitação de Jesus pelo povo judeu não será limitado apenas a Israel ou à comunidade cristã. Será um evento de significado global e universal, sinalizando o cumprimento das promessas divinas para a humanidade e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Por fim, a aceitação de Jesus pelo povo judeu será uma fonte de esperança e inspiração para todos os crentes, judeus e gentios, que aguardam a volta de Jesus e o estabelecimento final do reino de Deus. Este evento representará a vitória final do amor de Deus sobre o pecado, a morte e o mal, e o início de uma nova era de paz, justiça e reconciliação. Em conclusão, a expectativa de que o povo judeu aceitará Jesus após a sua volta é uma crença profundamente enraizada em certas tradições cristãs e tem implicações teológicas, escatológicas e históricas significativas. Este evento será um testemunho poderoso da graça, da fidelidade e do poder redentor de Deus, marcando o cumprimento das promessas divinas, a reconciliação entre judeus e cristãos e o estabelecimento final do reino de Deus na terra. É uma crença que ressalta a esperança, a restauração e a unidade na fé em Jesus Cristo, o Messias prometido. Não perca a chance de explorar as profundezas da Bíblia conosco. Inscreva-se agora no nosso canal bíblico e mergulhe nas maravilhas das Escrituras. Faça parte desta jornada espiritual incrível.